Fala pessoal, beleza? Hoje eu quero falar da varíola, a varíola dos macacos, dar uma atualização geral do que está acontecendo, mas falar um pouco sobre a patologia per se e um pouco sobre como esse vírus causa a doença, por onde entra e como que ele faz a evasão do sistema imune. Embora esse vírus tenha sido descoberto em Singapura no ano de 58 e a gente chama de varíola dos macacos, na verdade o reservatório desse vírus são os roedores. Então, fazendo esse adendo, por que eu estou fazendo esse vídeo? Vocês podem ver aqui nesse gráfico do mapa que o número de casos na América do Norte vem aumentando bastante em alguns países da Europa, na África. E no Brasil, como vocês podem ver, está bem alto. Esse número aqui no artigo já mudou. Agora nós temos muito mais. Mais de 4.500 casos são no Brasil. Então essa doença está se espalhando, seria bom talvez entender um pouco melhor sobre ela. Então, de forma geral, pessoal, esse vírus causa aí sintomas, né? Tem um período de incubação de 5 a 21 dias. E quando causa sintoma, o principal sintoma é justamente a febre. Mas a dor de cabeça, a dor muscular, a mialgia, o aumento dos linfonodos, né? E aquelas lesões na pele que você vê nas imagens. Essas lesões também podem se correlacionar com a gravidade e severidade da doença. Quanto mais dessas lesões, existe uma correlação com o risco de severidade e complicações. Alguns pacientes eles sofrem de problemas gastrointestinais ou respiratórios. E, em alguns casos mais graves, encefalite e sepsemia. E alguns pacientes, em particular, já foi relatado que pode ter também infecções oculares e perda de visão perpétua, né? Permanente. Assim como a gente falou sobre o caso dos Covid, as gestantes são um grupo de risco, porque já também foi observado em um relato de caso de que em 4 pacientes gestantes, apenas um deu luz ao feto. Então é bastante importante para esse grupo de risco. E quais são as rotas que o vírus faz no seu corpo e como que ela vai causando a doença, né? O tropismo, por onde o vírus procura infectar, quais são as células? Normalmente são aquelas células do sistema imune, como por exemplo os macrófagos, células dendríticas. E eu vou mostrar aqui as rotas, né? Por exemplo, nessa figura tem a rota respiratória, que a gente pode imaginar que através de aerosóis ou secreções você respira e dentro do seu pulmão esses vírus vão infectar os macrófagos e esses macrófagos, células dendríticas, etc. vão para os linfonodos. A outra rota seria na pele, justamente quando você tem alguma ferida. Então esses vírus vão ter acesso a entrar dentro do seu corpo e novamente infectar aqueles macrófagos, fibroblastos também. E, de novo, pode migrar para os linfonodos. A outra rota seria justamente o próprio linfonodo. Uma vez que ele já está lá, essa replicação vai acontecendo, ele vai infectando outras células dendríticas e os macrófagos. É possível que esse vírus possa infectar os macrófagos especializados que vivem no fígado, chamado de Kupffer cells. Isso também ainda está para se ver quais são as consequências disso, né? A outra rota interessante é a sexual, porque já se foi associado um pouco à transmissão através do sexo e por esse contato íntimo e secreções, ou beijos e tal. Eu vou falar mais um pouco sobre a via oral. E que foi encontrado no sêmen de alguns pacientes o vírus lá. Além de tudo, isso questiona se o vírus pode estar justamente no testículo, especialmente porque o testículo ele é um órgão diferente do ponto de vista de imunológico. Você também tem essas infecções que são aquelas lesões clássicas da varíola, né? Que obviamente são muito infectivas. Há outras vias que seria a via por úlceras, né? Você tem alguma ferida na sua boca, você tem secreções como através do beijo, etc. e tal. E a via de aerosol. É ainda muito questionado sobre se essa varíola dos macacos se transmite através de droplets, aerosóis e tal. Existe evidência sobre isso em macacos, feito em estudo de laboratório. A evidência a partir disso, ou que seja a principal fonte de transmissão, parece não estar clara no ponto de vista clínico. Mas é importante considerar esse tipo de transmissão também.
por enquanto, por agora. A última coisa que eu queria falar é sobre qual é a estratégia que a gente tem para lutar contra esse vírus. A primeira que vem à cabeça é justamente a vacina contra a varíola. O problema é que a vacinação contra a varíola já não existe mais. Embora a vacina exista e por isso se considera em tomar. Algumas políticas públicas já têm sido tomadas, mas por enquanto a estratégia principal é o que eles chamam de anel de proteção. Se alguma pessoa foi infectada, essa pessoa vai informar as pessoas ao redor e essas pessoas vão tomar a vacina contra a varíola para evitar, para conter essas paradas. Essa é a principal estratégia que países como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido estão adotando. Nós vamos ver qual que o Brasil vai adotar e também como que esse vírus vai se comunicar com a população, como que ele vai se espalhar. A gente está de olho nesse vírus e vamos ver o que acontece. Eu vou ficar cobrindo ele aqui se tiver mais notícias, tá bom? Até mais, pessoal, a gente vai se falando.